Civilizações perdidas, um mistério cativante. Imagine só, um mundo com civilizações avançadas muito além do que a gente consegue entender hoje. Civilizações com tecnologia, cultura e conhecimento que deixam os nossos no chinelo. Agora, imagine que essas civilizações sumiram do mapa sem deixar rastros. É de arrepiar, né? Mas também é de dar uma curiosidade. Essas civilizações perdidas mexem com a gente há séculos. Elas inspiram nossa imaginação e nos lembram dos mistérios da história da humanidade. De onde viemos? Para onde vamos? Perguntas que não querem calar, e essas civilizações perdidas podem ter a resposta. Vem comigo explorar esse mundo. Vamos mergulhar nesses mistérios e examinar as pistas, as teorias, as histórias. Nossa jornada vai desde lendas antigas até descobertas arqueológicas de ponta. Prepare-se para voltar no tempo e descobrir segredos enterrados por milénios. A Atlântida de Platão, fato ou fake? Não dá para falar de civilizações perdidas sem citar Atlântida. Essa ilha lendária, falada há séculos, mexeu com a imaginação de todo mundo. A história chegou até nós pelo filósofo grego Platão. Ele descreveu Atlântida como uma potência marítima, com cultura, tecnologia e exército de dar inveja. Mas Atlântida também era um alerta. Platão contou como a arrogância e a ambição dos atlantes levaram à ruína deles. Segundo ele, Atlântida foi destruída em um dia e uma noite só, por causa de catástrofes naturais. Terremotos e tsunamis engoliram a ilha, afundando tudo. A história de Atlântida é discutida até hoje por estudiosos e curiosos. Alguns acham que foi só uma metáfora criada por Platão para ilustrar suas ideias filosóficas. Outros acham que pode ter um fundo de verdade e especulam que Atlântida pode ter sido inspirada por uma civilização real que teve um fim trágico. A busca por provas, o enigma, continua. A falta de provas arqueológicas de Atlântida só aumentou a discussão. Os céticos questionam a falta de ruínas ou objetos que possam ser ligados à ilha. Para eles, a história de Atlântida não passa de um mito. Mas quem acredita em Atlântida aponta para descobertas intrigantes, formações geológicas estranhas, estruturas subaquáticas e textos antigos. Alguns pesquisadores acham que encontraram vestígios da cidade submersa. Outros dizem que Atlântida pode ter existido em outro lugar do mundo. O mistério de Atlântida continua vivo. A busca por provas não para, movida pela vontade de descobrir a verdade por trás da lenda. Atlântida. Teorias e especulações. Sem provas concretas, surgiram várias teorias sobre Atlântida. Alguns acreditam que ela ficava no Oceano Atlântico, como disse Platão. Outros sugerem o Mar Mediterrâneo, o Mar Egeu e até a Antártica. Algumas teorias ligam Atlântida a civilizações reais, como os minoicos ou os egípcios. Atlântida seria uma colônia ou posto avançado dessas civilizações. Teorias mais ousadas falam de Atlântida como uma civilização super avançada tecnologicamente que existiu muito antes da história que conhecemos. Os atlantes seriam experts em engenharia, astronomia e até viagens espaciais. Olmecas, Indo e Maias, outros mistérios do passado. Atlântida pode ser a civilização perdida mais famosa, mas não é a única. O mundo está cheio de ruínas misteriosas e histórias de culturas que desapareceram, deixando só pedaços do passado para trás. Os Olmecas, por exemplo, viveram na Mesoamérica, famosos pelas esculturas de cabeça gigante e escrita sofisticada. A civilização do Vale do Indo, onde hoje é o Paquistão e a Índia, é outro exemplo. Cidades planejadas, sistema de esgoto incrível e uma escrita que ninguém decifrou ainda.
E os maias com seus calendários complexos, hieróglifos e construções impressionantes. O sumiço repentino deles ainda é um mistério. Tecnologia moderna, desvendando os segredos antigos. A busca por civilizações perdidas mudou com a tecnologia. Imagens de satélite, radar que penetra no solo e datação por radiocarbono. Agora, os arqueólogos enxergam abaixo da terra, mapeiam áreas enormes e analisam artefatos com precisão. Imagens de satélite revelaram estruturas e padrões que antes eram invisíveis. O radar ajudou a descobrir cidades e túmulos enterrados sem precisar escavar. E a datação por radiocarbono criou uma linha do tempo mais precisa, ajudando a montar o quebra-cabeça da história. Aprendendo com o passado, lições das civilizações perdidas. Estudar civilizações perdidas não é só descobrir o passado, é aprender com ele. Ao examinar a ascensão e queda dessas culturas, entendemos melhor a nossa própria civilização. O que levou essas sociedades avançadas ao colapso? Mudanças climáticas, desastres naturais, guerras, problemas sociais. Ao entender as causas do declínio delas, podemos evitar os mesmos erros e criar um futuro melhor. O futuro da arqueologia. Novas descobertas nos aguardam. A arqueologia está sempre evoluindo. Novas tecnologias e métodos surgem a todo momento, prometendo revelar mais segredos do passado. Veículos subaquáticos, por exemplo, exploram os oceanos procurando cidades submersas e navios naufragados. Análises de DNA ajudam a entender a origem, as migrações e as relações entre povos antigos, conectando os pontos de um jeito que antes era impossível. Com os avanços da tecnologia, podemos esperar descobertas incríveis nos próximos anos, expandindo nosso conhecimento do passado e desafiando nossas ideias sobre a história. Conclusão: o passado desconhecido. O mistério de Atlântida e outras civilizações perdidas nos lembra do passado vasto e desconhecido que a gente habita. Uma história cheia de capítulos escondidos, esperando para serem descobertos. Enquanto exploramos o mundo e desvendamos os segredos da história, quem sabe que outras descobertas nos esperam. O estudo de civilizações perdidas é uma jornada, um olhar para a vida e as realizações de quem veio antes de nós. Uma jornada que nos desafia a questionar nossas crenças, ampliar nossos horizontes e apreciar a riqueza da história humana. As civilizações perdidas podem estar cercadas de mistério, mas o fascínio que elas exercem continua, lembrando a força do passado e as possibilidades infinitas do futuro. Infinitas